A nossa reflexão se encontra em 1 Crônicas. Na verdade, serão dois textos, 1 Crônicas e 1 Tessalonicenses. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 8 ao versículo 12. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeiramente, o texto de 1 Crônicas, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 8 ao 12, nos diz a palavra do Senhor. Dei graças ao Senhor, chamem pelo seu nome, divulguem entre as nações o que ele tem feito. Cantem para ele, louvem-no, contem todos os seus atos maravilhosos, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a sua face, lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. E o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Bem conhecido. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém? Meu querido, minha querida, textos que nos falam sobre gratidão. E o que fazer, meus irmãos, para que nós possamos viver uma vida de gratidão contínua, para que a nossa gratidão a Deus não seja algo esporádico, não seja algo que não esteja presente todos os dias. O que fazer para que ela seja algo contínuo em nossas vidas? Os textos que nós acabamos de ler, primeiramente nós lemos 1 Crônicas 16, que nos traz um salmo no livro das Crônicas, como acontece em outros livros bíblicos, um cântico composto por Davi, no momento em que ele ali construiu um local para a Arca da Aliança, para a Arca de Deus, e ele compôs este salmo para ser cantado no culto em celebração ao Senhor, um salmo de gratidão a Deus. E o segundo texto que lemos, 1 Tessalonicenses, é um texto bastante desafiador para nós. Nos diz que nós devemos ser gratos em tudo, em todos os momentos, em todas as circunstâncias das nossas vidas. Eu entendo isso como sendo algo bastante desafiador. A partir desses textos, meus irmãos, então, vamos tentar responder essa pergunta que nós fizemos: como podemos vivenciar a gratidão a Deus de uma forma contínua? Como podemos vivenciar essa gratidão? Primeiramente, meus queridos e minhas queridas, mantendo em nossa memória as obras do Senhor. Veja que o texto de 1 Crônicas 16, o versículo 12, Davi nos diz: lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das ordenanças que pronunciou. Lembrem-se, tragam à memória aquilo que Deus fez na vida deste povo. Davi está dizendo para a sua nação, dizendo para o seu povo, para que eles pudessem lembrar, para que pudessem recordar, para que pudessem trazer à memória os atos de livramento. É importante esse olhar para a história, e ele é sempre enfatizado na Bíblia, para que o povo de Deus possa observar retrospectivamente aquilo que Deus realizou. E eles poderiam lembrar de tantas maravilhas realizadas pelo Senhor, de tirá-los de uma terra de servidão que era o Egito, de levá-los por uma caminhada ali no deserto, de dar as leis para que eles possam viver em comunhão com o seu Deus, protegê-los contra reinos poderosíssimos que vieram a se tornar inimigos deles,
lhes deu uma terra e, portanto, tantas outras maravilhas, tantas outras dádivas concedidas pelo Senhor, eles deveriam estar trazendo à memória todos os dias, para que pudessem, de fato, ter os corações gratos ao Senhor. Nós também, meus irmãos, você e eu, podemos e devemos fazer isto. É bem verdade que vivenciamos momentos em nossas vidas que a nossa memória meio que se prende ao presente e sentimos uma certa dificuldade de olhar para o passado. Momentos, situações de dores, de sofrimentos, de problemas, e que a gente acaba focando apenas o aqui, o agora, apenas o momento presente que estamos vivenciando. Mas é necessário relembrarmos, é necessário também voltarmos às nossas mentes e lembrarmos dos atos divinos em nosso favor, lembrarmos das bênçãos do Senhor, de quantas vezes Ele nos abençoou. Eu diria, meus irmãos, que nutrirmos um coração grato ao Senhor é como um exercício espiritual. Todos os dias é necessário aquilo que se requer de qualquer tipo de exercício espiritual. Requer o desejo, requer-se a vontade de se praticar o exercício, requer-se o esforço e requer-se também que isso seja algo contínuo, para que se tenha o efeito desejado. Da mesma forma, é um coração grato ao Senhor. É necessário que nós queiramos isto em nossas vidas, consideremos como extremamente importante e essencial para nós. É necessário nós lutarmos contra isto, lutarmos contra os sentimentos que poderão estar sendo contrários à gratidão a Deus, lutarmos contra a ingratidão que muitas vezes poderá estar surgindo, sim, em nossos corações. É necessário que isso possa estar sendo contínuo, essa luta, essa busca. Precisamos nos exercitar na gratidão, relembrando as bênçãos do Senhor em nosso favor. Portanto, meu irmão, minha irmã, que você possa trazer à memória todas as bênçãos de Deus para a sua vida. Traga à sua memória as bênçãos espirituais. Traga à sua memória aquelas coisas que marcaram a sua vida, aqueles livramentos, aquelas vitórias espirituais. Traga à sua memória todas as vezes que o Senhor gloriosamente se colocou ao seu lado, te livrando tantas vezes da cilada do inimigo, tantas vezes de perigos deste mundo. Traga às suas memórias bênçãos do Senhor. Que a nossa memória se volte, meu irmão, minha irmã, de forma principal, essencialmente, para a redenção que Cristo realizou em nossas vidas, para a nossa salvação, para a obra de Cristo em nosso intermédio. Que possamos lembrar quão miseráveis éramos, que possamos lembrar da nossa pecaminosidade, de como estávamos afastados do Senhor, e como Cristo agiu de forma poderosa, maravilhosa em nossas vidas, trazendo-nos uma nova forma de viver, transformando os nossos corações. Possamos nos lembrar disto, e ao nos lembrar disso, da obra de Cristo, e ao tentarmos e o buscarmos também conhecermos melhor esta obra de Cristo, conhecermos como nós éramos distantes de Deus e que agora nós o servirmos, nós temos o privilégio, a oportunidade de estarmos em comunhão com Ele. Quanto mais pensarmos nisso, quanto mais pensarmos em como éramos afastados do Senhor, e agora pela obra do Senhor Jesus Cristo, temos o prazer de louvá-lo, temos o prazer de adorá-lo, temos o prazer de estar em sua santa presença. Quanto mais pensarmos nisso, mais gratos seremos em nossos corações. Temos uma dívida de gratidão para o Senhor. E quanto mais conhecemos a nossa dívida, a dívida que eu me refiro, não é a dívida do pecado, da condenação. Essa dívida ela já foi paga pela obra de Cristo Jesus, mas a dívida que vem como consequência da obra de Cristo, de sermos gratos todos os dias pelo que Ele realizou em nós.
E quanto mais conhecemos esta dívida, mais gratos nós seremos. É bem interessante o texto de Lucas 7, no versículo 41 a 43, o Senhor Jesus diz que a quem mais se perdoa, mais grato será. Jesus diz naquele momento, no texto ali daquela mulher que estava chorando aos seus pés, as lágrimas caindo aos pés de Cristo, e ela estava tão consternada por estar ali naquele momento, que enxugava os pés do Senhor Jesus com seus próprios cabelos. E queridos, aquele momento, diante das pessoas que ali estava, Jesus fala essas palavras, fala dizendo que quem tem o maior conhecimento da sua dívida, terá maior gratidão ao Senhor. Lança uma pequena parábola, uma mini parábola, se pode dizer isso para o fariseu. Quem tem maior gratidão? Aquele a quem se perdoa uma pequena quantia, ou aquele a quem perdoa-se uma grande quantia? Como você se sentiria mais grato? Alguém lhe perdoou uma dívida de R$5, R$50, ou alguém que perdoou uma dívida de R$50 mil, R$500 mil? E o fariseu de fato diz: a quem perdoou mais, será mais grato. Ou seja, quem tem uma maior consciência, quem tem uma maior compreensão da grandeza da sua dívida, terá uma gratidão maior ao Senhor. Então saiba, meu querido, que se não fosse pela graça de Deus, se não fosse pelo amor do Senhor, se não fosse pela benevolência do Senhor, você não estaria voltando o seu coração para Ele, não estaria no momento de adoração, não estaria cantando louvores ao Senhor, estaria nos mais vis, nos mais terríveis pecados. Então a sua dívida de gratidão ao Senhor é muito grande. A minha dívida, a sua dívida é grande demais. E quanto mais temos consciência disso, mais exercitaremos a gratidão ao nosso Deus. Então mantenha isso na sua mente, mantenha consciência das obras de Cristo, das obras do Senhor, e a mais excelente de todas as obras, que é a sua salvação. Mas além disso, meu irmão, que essa consciência te leve à ação, como leva o salmista, de louvar ao Senhor e convidar a congregação, o povo, a louvar ao Senhor. Ele diz no versículo 9, no início do versículo 9, cantem para Ele, louvem-no, cantem ao Senhor. Jesus diz em certo momento, lá em Mateus 12, 34, que a boca fala do que está cheio o coração. E se você observar bem as pessoas de uma forma criteriosa, você vai perceber, isso já é verdade porque Cristo falou, mas você vai perceber isso na prática. A boca fala do que está cheio o coração, e também podemos parafrasear que a boca canta do que está cheio o coração. Do que está cheio o meu coração, se é de amor ao Senhor, se é de gratidão ao Senhor, eu cantarei então em gratidão a Deus, eu cantarei então o louvor ao Senhor. E o canto de louvor ao Senhor é uma das formas mais belas pelas quais nós louvamos a Deus. É necessário que assim seja, que sejamos de fato o povo do cântico, mas não do mero cantar, do cântico de gratidão, do cântico de exaltação, do cântico de declaração da obra de Cristo. Possamos cantar bendizendo ao Senhor pelo que Ele fez em nossas vidas. Mas deixa eu te dizer, meu querido, minha querida, nós não precisamos esperar as bênçãos terrenas, as bênçãos temporais, as bênçãos dessa vida para estarmos louvando ao nosso Deus, para estarmos bendizendo ao nosso Deus. Ele é digno de toda honra, de toda adoração, de todo louvor, ainda que com o nosso olhar, muitas vezes deturpado, defeituoso, que não consegue enxergar bem a realidade das coisas, pensemos que talvez não tenhamos tantos motivos para louvar ao Senhor, que Deus não esteja nos abençoando tanto quanto gostaríamos. Saiba que Ele é digno do seu louvor, da sua adoração. Que nós enfatizamos, temos em que enfatizar, é que após as bênçãos do Senhor, não podemos deixar de louvá-lo, não podemos deixar de adorá-lo. Mas, querido,
para além do louvor do cântico, ao louvor da vida, ao louvor expresso de outras formas em nossas vidas. Quero reportar você ao Salmo 116. No Salmo 116, no versículo 12, o salmista ele faz uma pergunta bem interessante: como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Novamente Davi, em mais um salmo de gratidão a Deus, faz essa pergunta retórica: como posso retribuir ao Senhor? O que posso fazer? E ele sabe a resposta, nos instrui com a resposta, dizendo no versículo 13: erguerei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. E as expressões que ele usa, inclusive, são expressões que fazem lembrar a celebração da Páscoa pelos judeus. O cálice ali do momento da celebração. E portanto, queridos, essa resposta traz algo muito singelo, algo que não é complicado de se entender, que não é difícil de entender. A resposta é adoração ao Senhor. O que darei a Ele? Eu darei o meu louvor a Ele, eu darei a minha adoração a Ele. E por que eu farei isto? Já no versículo 8 ele já havia dito, do Salmo 116, pois Tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Tu me livraste, Senhor, para que eu pudesse andar em obediência a Ti. Então eu adorarei ao Senhor e eu andarei em obediência ao Senhor. Eu andarei em fidelidade ao Senhor. E isso também é louvor. E isso também é adoração. Todas as vezes que você está diante de uma tentação para o pecado e você resiste à tentação, você obedece a Deus, você está no estado de louvor ao Senhor. Todas as vezes que você faz o que a palavra de Deus determina que você deva fazer, você está no estado de louvor ao Senhor. Então lembre-se disso. Louve a Deus com cânticos, louve a Deus com a vida, louve a Deus nos momentos de adoração. Mas também, queridos, ainda, como nos diz 1 Tessalonicenses 5, versículo 18, não permita que as circunstâncias de sofrimento anulem o seu sentimento de gratidão a Deus. Veja o que o texto diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Perceba que o apóstolo Paulo, nesse texto, ele está dizendo para os irmãos, talvez seja muito bom em alguns momentos vocês darem graças, talvez seja muito bom em todos os momentos vocês darem graças. Não, na verdade, queridos, ele está dando uma ordem para a igreja: deem graças. Não é uma dica, é uma ordem. Portanto, se nós não vivenciarmos isto, estaremos pecando contra o Senhor, uma vez que a ordem é para que nós estejamos em estado de gratidão diante de Deus. Deem graças. Dê graças porque esta é a vontade de Deus, e porque esta vontade de Deus leva você, quando você pratica, a ter o seu coração protegido contra sentimentos pecaminosos, contra sentimentos que desagradam ao Senhor, contra a inveja, contra a murmuração, contra a cobiça, contra uma insatisfação desmedida e que consome a alma. Tenha o coração grato a Deus, e você vai estar se protegendo contra essas coisas. Mas compreenda também, queridos, é necessário fazer essa explicação do texto: deem graças em todas as coisas, em tudo dai graças. O sentido não é que você vai agradecer a Deus pelo sofrimento em si. Como assim? Não significa, por exemplo, que você vai passar um momento de necessidade material por conta de uma falta de emprego e você vai dizer: Senhor, obrigado por estar passando por isso, obrigado pela falta de emprego, obrigado porque meu ente querido morreu, obrigado porque eu sofri esse acidente. Não é esse o sentido. Isso parece mais com algum tipo aí de prazer no sofrimento, né? Um tipo de masoquismo.
Não é isso que o texto está dizendo. O texto está colocando, meu querido, é que em todas as circunstâncias, sejam elas quais forem, nossos corações devem estar cheios da gratidão a Deus. Por quê? Porque eu sei pela palavra de Deus, porque Ele nos revela em Sua palavra, que tais situações, Deus estará trabalhando nelas para o meu bem espiritual, para o meu crescimento, para a minha maturidade, porque Ele usará dos infortúnios para trabalhar a minha proximidade com Ele, a minha comunhão com Ele. Creia de fato de todo o coração em Romanos 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com seu santo propósito. E o bem é esse: o amadurecimento, o crescimento, a percepção melhor da vontade de Deus. Deus age por meio de todas as coisas, fazendo com que elas sirvam para o nosso bem. Por isso você vai dar graças a Deus. Te dou graças, Senhor, porque eu posso estar passando por isso, mas sei que Tu estás comigo, sei que Tu estarás me discipulando, sei que Tu estarás me ensinando, sei que Tu estarás me dando forças. Então, mesmo o momento sendo tão difícil, eu posso dar graças a Ti, onde eu posso ter gratidão em meu coração. Olha, meu irmão, Paulo diz isto pela inspiração do Espírito Santo, mas ele vivenciou isso, porque ele vivenciou todo tipo de experiência na sua vida, sejam aquelas em que ele se sentia mais tranquilo, sejam aquelas que sentia o seu coração muito afligido. Ele diz lá em Filipenses capítulo 4, versículo 11 ao 3, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E aí ele vai relatar tais situações. Ele diz, tanto sei estar humilhado, como também sei honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. As pessoas gostam tanto desta última frase, né? Eu já vi tirada do seu contexto tantas vezes, até para ser colocadas em contextos absurdos, mas o contexto é esse: em todas as circunstâncias, tudo posso naquele que me fortalece, pois Ele é que trará alegria ao meu coração, Ele é que trará contentamento à minha alma. Então ele estava falando de contentamento, que não há como separar da gratidão ao Senhor. Queridos, esse contentamento, essa satisfação por aquilo que Deus tem feito, por aquilo que Ele faz em nossas vidas. É claro que não é você anular algumas possibilidades para a sua vida, não é deixar de lutar, por exemplo, para alcançar alguns patamares na sua vida que você sonha, algo que você deseja, algo pelo qual você quer lutar para ter em sua vida. Não significa isso, mas significa que enquanto eu ainda não tenho o que desejo, enquanto algo que eu desejo ainda não se concretizou, a murmuração não estará presente, o desânimo não vai tomar conta do meu coração, mas pelo contrário, serei grato ao Senhor por tudo que Ele já me deu, por tudo que Ele já me concedeu. O que estará presente será a gratidão pelo que Ele já tem feito na minha vida. Isso, querido, é contentamento. Então, cumpra a vontade de Deus em todas as circunstâncias da vida. Dê graças ao Senhor. E deixa eu te dizer, somente quem tem o Espírito Santo, somente quem verdadeiramente tem Cristo na sua vida, poderá de fato viver isso. Pois quem não tem, quem vive uma mera religiosidade, ainda que seja dentro de uma igreja evangélica, não viverá isso. Murmurará contra o Senhor, abandonará o Senhor, se revoltará contra o Senhor. Mas se você tem Cristo verdadeiramente na sua vida, se você foi transformado pelo Senhor, foi transformada pelo Senhor, você viverá essa maravilhosa verdade da palavra de Deus. Então, não é uma alegria
pueril, infantilizada, mas consciente. Eu vejo a realidade, mas eu me alegro porque Cristo está comigo, porque o Senhor é bom, porque apesar de todo o meu demérito, embora Ele ainda não tenha me abençoado como eu gostaria, mas as suas bênçãos estão presentes. Então você tem motivos para agradecer ao Senhor. Mas além disso, meu irmão, minha irmã, que você possa fazer como o salmista, como Davi, ele incentiva o povo a estar fazendo. No versículo 8, finalzinho do versículo 8, voltando para a 1 Crônicas, e o início e também o finalzinho, ou melhor, o início do versículo 9, ele diz: divulgue entre as nações o que ele tem feito, contem todos os seus atos maravilhosos, compartilhe sua gratidão para que Deus seja glorificado. Compartilhe. O filho de Deus, a filha de Deus deve divulgar as bênçãos do Senhor. Há um hino da harpa, que diz: conte as bênçãos, conte quanto elas são. Queridos, devemos divulgar sim. Claro que esta divulgação não é chamando a atenção para si, não é você chamando a atenção para a sua pessoa, não é vivendo o que hoje tantas pessoas vivem, em que na verdade se vangloriam, em que ao falar daquilo que Deus concedeu, mais falam de si mesmas do que falam do Senhor, do que falam da bondade de Deus, do que falam da graça do Senhor. Não é desta forma, isso é uma autoexaltação, e isto, portanto, não é verdadeira gratidão. Verdadeira gratidão é quando eu reconheço: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei muito bem disso, mas Tu tens sido tão bom para comigo, tão gracioso para a minha vida, que tens me concedido essas dádivas. Obrigado, Senhor. O testemunho aponta para a obra de Deus, glorifica ao Senhor. Queridos, gostaria de ainda fazer menção a Romanos 1, versículo 18 a 21. É um texto bem interessante e que também fala de gratidão. Fala da ira divina e fala de gratidão, porque é um texto que revela que a ira do Senhor vem sobre aqueles que não reconhecem como Deus, tiveram a oportunidade de reconhecer que há um ser abençoador supremo, e quando Deus se revela a eles, ainda assim permanecem nos seus pecados e não reconhecem que todas as dádivas, todas as bênçãos vêm da parte do Senhor. Veja o que diz Romanos 1, 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Mas veja o versículo 1 especialmente. Porque tendo conhecido a Deus, ainda Deus se revelando a eles, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Não renderam graças ao Senhor, tendo a oportunidade de exaltar, de reconhecer o Senhor, de render graças a Ele, não renderam graças. Consequências, a ira do Senhor revelando-se contra tais pessoas. Mas, queridos, esse é um texto para quem não está em Cristo Jesus. Para nós que estamos em Cristo Jesus, nós não vamos em gratidão a Deus, fugindo da sua ira, com medo da sua ira,
porque há uma perspectiva de ira. Não, nós vamos em gratidão a Ele por um reconhecimento em nossos corações, como exprime o salmista no Salmo 107, versículo 1. Rendei graças ao Senhor, porque, diz o salmista, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Ele pelo que Ele é, porque Ele é bom, porque Ele é gracioso, porque Ele é misericordioso. Não por conta de uma possibilidade de ira. Então sabemos da bondade do Senhor, reconhecemos a bondade do Senhor, então rendamos graças ao nosso Deus. Meu irmão, minha irmã, gostaria então de concluir dizendo para você que você possa lembrar-se, tente fazer um retrospecto aí na sua mente, lembrar-se de quem você era antes de Cristo na sua vida, para comparar com quem você é hoje em Cristo Jesus. Ah, pastor, mas eu nasci no Evangelho. Mas em algum momento da sua vida, o Evangelho de fato entrou no seu coração. E você pode lembrar de uma época que estava apenas indo à igreja, apenas seguindo a educação que seus pais tiveram o privilégio de lhe dar, mas que em dado momento houve uma mudança no seu coração, e você pode lembrar disso. Portanto, lembre-se de quem você era, e lembre-se de quem você é hoje em Cristo Jesus. Faça essa retrospectiva, numa perspectiva espiritual, e com certeza, querido, haverá gratidão em seu coração. Isso trará gratidão ao seu coração. Obrigado, Senhor, porque hoje eu posso te servir, porque hoje estou em tua presença. Que a gratidão a Deus, meu irmão, minha irmã, possa estar sendo expressa na sua vida de todas as formas possíveis. Sim, louve ao Senhor, cante ao Senhor, exalte ao Senhor por meio de cânticos, todos os dias da sua vida, mas também todos os dias que a gratidão esteja presente por meio da obediência aos santos preceitos do Senhor, esteja presente por meio da sua adoração contínua ao Senhor. E quanto aos momentos difíceis, pastor, como é que eu posso expressar minha gratidão a Deus no momento de dificuldade, de uma forma prática? De uma forma em que, de fato, eu possa saber, Deus, eu sou grato a Ti nesse momento, por isso aqui especificamente também. Além de tudo que já dissemos, você pode ser sempre grato ao Senhor em tais momentos, nos momentos de crise. Quando você perceber, quando você notar a providência do Senhor, passando por tais momentos, mas o Senhor providencia pessoas que também possam estar ao seu lado, que também possam te ajudar, que também possam te ouvir, que possam orar por você, que possam chorar junto com você. Então você poderá dizer: obrigado, Senhor, eu não estou só, meus irmãos estão comigo, aquele irmão está comigo, aquela irmã está comigo, tem intercedido pela minha vida. Dê graças ao Senhor por isso, por esses momentos, por essas pessoas que estarão ao seu lado. Seja grato, claro, evidentemente também, meu querido, de a forma mais ampla possível por todas as dádivas da vida, até por aquelas mais simples, mais singelas. Eu acredito que uma das coisas mais simples e que enche de mais gratidão no coração de alguém, quem é pai, quem é mãe, é o sorriso de um filho. Ver o seu filho feliz, ver o seu filho bem, ver o seu filho sorrindo. Seja grato ao Senhor por isso. Seja grato pelas coisas simples, quando se reencontra um amigo que há muito tempo não se viu. Seja grato pelos momentos que Deus te dá, em que você pode descansar o seu corpo, descansar a sua alma, descansar por meio do lazer ou qualquer outra atividade. Seja grato pelas oportunidades que Deus te dá para vivenciar as suas dádivas nesta vida. Coisas simples, do dia a dia.
Mas seja grato também, evidentemente, pelas aquelas coisas que são marcantes, que marcam a história da sua vida, que tens feito parte da sua perdição ao Senhor, da sua oração diante de Deus já há um bom tempo, e que Deus te concede, responde a tua oração. Então seja grato a Ele, expresse a sua gratidão ao Senhor, expresse a sua gratidão quando estiver conversando com alguém, que as pessoas vejam que há em você um coração grato, que você é uma pessoa que agradece a Deus, não que murmura, mas que de fato expressa o contentamento no Senhor. Seja grato. Algumas pessoas hoje gostam de expressar a sua gratidão, postando na internet algumas bênçãos, algumas coisas que Deus fez na sua vida. Tudo bem, é uma forma de agradecer a Deus, desde que de fato esteja glorificando ao Senhor. É uma das formas. Seja grato anunciando o que Deus fez para os seus irmãos que irão se alegrar junto com você. Seja grato ofertando um culto de gratidão ao Senhor, como temos o costume de fazer. Costume belíssimo de agradecer a Deus em adoração a Deus, com a comunidade reunida, expressando louvores ao Senhor. Tudo isso é válido, querido. Tudo isso são expressões de gratidão a Deus. E tudo isso estará, de fato, tendo validade para a sua vida, quando também você estiver vivendo em fidelidade ao Senhor. Então seja grato com a sua vida ao Senhor. Que Deus te abençoe. Eu oro para que Deus possa estar fazendo de você a cada dia mais grato a Ele. Amém? Vamos orar ao nosso Deus em gratidão ao Senhor, agradecendo ao Senhor por todas as suas dádivas e por esse momento que Ele nos concedeu. E eu expresso minha gratidão ao Senhor pela sua vida, meu querido, minha querida, que tem sempre assistido, sempre visto e cultuado juntamente conosco nesses momentos. Oremos ao nosso Deus. Pai bendito, sabemos que às vezes nós temos que lutar contra a tentação da ingratidão, Senhor, contra sentimentos, ó Pai, que querem nos afastar, ó Senhor Deus, do contentamento, nos afastar da alegria espiritual, nos afastar de um olhar para a Tua bondade e focar em outras coisas. Mas, Senhor Deus, que Teu Espírito haja de tal forma em nossas vidas, que tais coisas não aconteçam, Senhor. Que nós possamos, ó Pai amado, sermos sempre verdadeiramente gratos a Ti, pois temos tantos motivos, tantas razões de vivermos em constante gratidão a Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai, pela obra de Cristo. Muito obrigado pelas Tuas bênçãos cotidianas. Muito obrigado pela saúde, ou pela força, ó Pai, que Tu concede para enfrentar a falta de saúde. Muito obrigado, Senhor Deus, pela prosperidade, ou pela sabedoria, ó Senhor, que Tu nos concede para enfrentar a falta de prosperidade. Muito obrigado pela companhia dos nossos irmãos. Muito obrigado por viver o Evangelho juntamente, ó Senhor Deus, com aqueles que também redimiste no sangue de Cristo, Senhor. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça que se renova em nossas vidas todos os dias. Louvamos o Teu nome e também agradecemos por esse momento, pelos louvores cantados, pela palavra ministrada, pela participação da igreja, Senhor Deus. Louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti, Senhor Deus bendito. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que Deus te dê graça. Em nome de Jesus.